Oi pessoal, hoje nós vamos aprender algumas técnicas para fazer lembrancinhas, que são maneiras de deixar o sabonete colorido e bem lindo de forma muito rápida. Vamos lá então? Aqui o material que nós vamos precisar, as bases glicerinadas, tenho aqui a transparente e a leitosa. Eu vou usar bastante quantidades pequenas, para até mostrar para você que você não precisa fazer sempre 1 quilo, pode ser pequenas quantidades. Para isso nós vamos usar esses copinhos descartáveis como medidor. Esse aqui é um copo descartável de 100 ml. Eu tenho esses copos aqui que eu utilizo, que ele tem 250 ml. Então, mas encontra-se ele descartável também com essa mesma medida. E os vidrinhos que é usado para dosar xarope, ó, que vocês já devem ter em casa, né? Isso aqui é muito útil para dosar pequenas quantidades de sabonete. Os corantes, que a gente vai utilizar bastante, e as nossas essências. A forminha que eu vou usar vai ser essa de margarida aqui, que é uma forminha pequena, assim a gente consegue aplicar várias técnicas com a mesma quantidade de base que a gente vai derreter, ok? Então vamos lá. Enquanto derrete ali a nossa base, eu vou preparar as forminhas. Eu coloquei aqui um pano branco para ficar mais fácil de vocês visualizarem as cores que eu estou usando. Mas não é necessário não, até porque esse corante, quando entra em contato com algum tecido, ele demora a sair. Então, a primeira maneira que a gente vai utilizar aqui para colorir os nossos sabonetes é a técnica que eu chamo de manchado, que é a mais simples de todas. Você consegue fazer uns sabonetes muito bonitos de forma muito simples. Então eu pego o corante cosmético e eu pingo uma gotinha, 2, 3 gotas em cada forma. Aqui ó, eu vou pingar uma gota vermelha em cada rosinha dessa, em cada forma, e vou colocar aqui umas 2 gotas do amarelo em cada florzinha dessa. Aleatoriamente, tá? Não precisa ser no lugar certo. Olha aqui, não sei se a gente vai conseguir visualizar, mas olha lá, eu fiz 3 gotas em cada forminha dessa. Essa aqui é uma forminha de margarida, ela pesa em torno de 15, 17 gramas cada sabonete depois de pronto. Então só para você ter uma ideia, não exagere nessa quantidade de corante que você vai colocar na forma, até para o seu sabonete não ficar amolecido, né? Para essa quantidade de 20 gramas, 3 gotinhas, tá ótimo. E agora, nessa outra forma, a gente vai colocar essa mesma técnica do manchadinho, só que eu vou usar o corante verde e o amarelo. Mesma coisa, vou pingar aqui 3 gotinhas em cada forma. E a tua criatividade é que vai mandar, né? Você vai fazer do jeito que você bem quiser. Vou fazer mais um aqui de azul. Só azul. Não vou colocar nenhuma outra cor, porque a gente vai usar a base branca sem corante algum. Então ela no azul vai ficar bem interessante. E eu vou fazer mais uma, mesma coisa. O azul eu pinguei 2 gotas só, né? Mas também você vai entendendo assim qual que é a tua necessidade, de que efeito que você quer dar. Aqui eu já estou imaginando como que ele vai ficar. Então eu vou fazer duas formas iguais, só pingando o corante azul. Que uma a gente vai fazer com a base na temperatura que a gente retira do fogo, e a outra a gente vai colocar deixando ela esfriar um pouquinho mais, que é aquele ponto de mingau que eu já mostrei para vocês. Para vocês verem que mesmo a mesma técnica com temperatura diferente, ele vai dar um efeito diferente também. Vamos preparar outra forminha aqui. Deixa eu colocar pra cá. Essa daqui eu vou utilizar uma escova de dente e eu vou pingar o corante nela, na escova de dente. E vou fazer um borrifado assim na florzinha, ó. Na mesma forma, ó. Só borrifando ali. Você pode usar uma cor só, como eu tô colocando aqui o vermelho, ou você pode fazer mais de uma cor. É bom sempre lavar a escova para poder usar outra cor, né?
Aqui eu vou colocar ela, o mesmo em cima do vermelho, só pra gente ter uma ideia. Então eu vou também fazer um pintadinho aqui de verde num cantinho da folha. Também o desenho que vai aparecer aqui é você que manda, como que você quer que fique. Vou preparar outra forma, utilizando essa mesma técnica do borrifadinho, do pintadinho, né? Vamos chamar assim, pra gente poder separar depois. Então, o mesmo pintadinho que eu borrifei com a escova de dente. Vou utilizar a mesma cor para vocês terem uma ideia bem da diferença que dá. Porque nessa forma aqui, esse pintadinho, eu gostaria de mostrar como que ele fica. Acho que não tem como a gente ver agora. Mas esse borrifadinho assim, as duas formas eu fiz da mesma forma com a mesma cor. Só que uma delas eu vou pegar o álcool de cereais e vou dar um jato de spray em cada forminha com o álcool de cereais. O álcool de cereais você encontra nas mesmas casas de produtos para sabonete e produtos químicos. Ele é base, ele é composição da nossa própria base glicerinada, então não tem problema nenhum você utilizar. E essa técnica aqui, quando você borrifa o álcool de cereais, ele dá uma diluída no corante que a gente aspergiu ali na forminha. E isso, quando você colocar a base, ele vai dar um efeito marmorizado, ok? E fora isso, eu vou fazer também aqui uma técnica do sabonete simples, né? Tá aqui a nossa base glicerinada. Eu vou colocar uma quantidade aqui no meu potinho. Aqui tem 250 ml. Então, a quantidade de essência que a gente vai usar para essa quantidade vai ser de 7,5, que ele é 1/4 de quilo, né? Sempre aquela mesma proporção de 3%. Então, vamos usar uma essência aqui de algas marinhas, é a que eu tenho na mão, mas pode ser a que você preferir. Então, nesse copinho medidor de xarope, nós medimos ali 7,5 ml, que é a quantidade de essência para 250 ml de bases, né? E agora, eu já coloquei a essência, eu vou colocar um pouquinho aqui num potinho menor, para que ele vá esfriando aqui. Eu quero que ele esfrie enquanto a gente preenche essas outras aqui. A gente vai começar preenchendo as formas que a gente fez aquele manchadinho, que foi só pingando o corante dentro da forminha. Até a maneira como você preenche com a base, ele vai dar diferença na cor do sabonete. Então você pode colocar ir colocando a base assim em cima das gotinhas que você colocou na forma, e ela vai se espalhando por todo o sabonete, ó, vai dando um efeito bem bonito. E se você não fizer isso, ela vai ficar localizado em algumas pétalas, aquela cor que também fica bonita. Então, até nessa delicadeza na forma de você colocar aqui na forma, vai dar o efeito do teu sabonete. Por isso que o artesanato é lindo, né? Cada um vai fazer de um jeito, usando a mesma técnica, e fica bem diferente um do outro. Agora vamos preencher essas formas onde a gente borrifou com a escova de dente o corante. Essa daqui, nós simplesmente borrifamos o corante sem aspergir o álcool de cereais. Vou colocar aqui. Essa eu já coloco com um pouco mais de cuidado, porque eu quero que apareça bem essas pintinhas na hora que o sabonete estiver seco. Vou preparar um pouco mais de base aqui.
mesma coisa, vamos pôr a quantidade ali, os 250 ml. Por isso que eu tô colocando em pequenas quantidades, para vocês perceberem que você pode usar várias essências, fazer o sabonete colorido com um cheiro diferente, não precisa a gente usar a mesma, né? E agora eu vou encher as forminhas que a gente fez borrifando o álcool de cereais. Agora nós vamos preencher aquela forma que nós pingamos uma cor só de corante, o azul, né? Primeiro a gente vai colocar ela com essa base na temperatura normal do derretimento, né? Ok. E agora, aquele que a gente tinha reservado, pequenininho, nós vamos colocar sobre a outra forma azul, que tá pingado só com corantes de uma única cor azul. Só que esse aqui, nós deixamos esfriar um pouco, até ele ficar nesse ponto de mingau. Já tá mais viscoso, né? Então, dessa forma eu vou colocar em cima da forma, da mesma maneira que eu coloquei na outra. Só que você vai ver que por a base estar um pouco mais grossa, ela não vai espalhar tanto o corante e vai dar um outro efeito. Ok? E fora essas técnicas manchadinhas, a gente também pode fazer as lembrancinhas com duas cores, usando a base transparente e a base branca. Vamos dar uma olhadinha? Bom, então tá aqui a base transparente que eu já derreti e eu vou fazer ela tingida um pouquinho de amarelo, ó. Eu coloquei nesse copinho aqui que a medida dele é de 100 ml. Então, a quantidade de essência que eu vou utilizar para ela vai ser de 3 ml, que é sempre nessa mesma proporção de 3%. Só um pouquinho. 3 ml. E essa técnica aqui a gente utiliza para fazer qualquer sabonete decorado. É a forma como eu faço esse sabonete com duas cores, né? Eu fiz aqui um corante marrom, da forma como a gente já mostrou, misturando um pouquinho do verde com o vermelho. E eu vou pingar esse corante marrom só no centro dessa pétalazinha. Uma gotinha. Dessa florzinha aqui que a gente está fazendo, essa margarida. Que essa forma aqui é bem comum de encontrar. E agora, com essa base transparente, eu vou espalhar por toda a forma. Só que dessa vez eu não vou espalhar o corante, eu vou deixar que ele fique mais no centro. Vou até colocando em volta, assim, para forçar ele ficar o mais próximo do centro possível. Não tô enchendo a forma, eu tô colocando só uma metade da forma dessa base transparente. Para fazer esse fundo com a base leitosa, nós vamos esperar ele formar uma película de secagem em cima do sabonete. Então, colocado a base transparente um pouquinho mais da metade da forminha, sem terminar de preencher, nós vamos preencher agora com a base leitosa, também pintada de amarelo, que vocês vão ver que ele dá um efeito luminoso no sabonete. Tem como fazer só com a base transparente. Até eu deixei um sem encher totalmente para vocês verem essa diferença. Mas eu gosto de fazer assim com o fundo com base leitosa, todos os sabonetes decorados que eu faço, porque eu acho que ele dá esse efeito luminoso. Vocês vão conseguir visualizar isso.
Pronto. Agora vamos deixar esfriar tudo isso pra gente desenformar e entender tudo que a gente fez, ok? Bom, então aqui nós já estamos desenformando eles, né? Depois, para tirar essas rebarbas que fica do sabonete, que às vezes a gente acaba enchendo um pouquinho demais a forma, nós vamos usar o palitinho de dente só contornando aqui as pétalazinhas dela para deixar todas retinhas, né? Se for pouca coisa, até com a própria mão, assim, você consegue dar o acabamento. Então eu vou desenformar tudo isso, depois a gente vem mostrando como que ficou. Aqui nossa produção, vamos agora entender tudo isso que a gente fez. Olha, esse é o aspecto daquele sabonete, o primeiro que a gente fez, que é o borrifado com a escova de dente, sem aspergir o álcool de cereais. Então você consegue ver, ó, que ele fica as pintinhas no sabonete. As cores você que vai escolher. E esse é a mesma técnica com a escova de dente, só que borrifado o álcool de cereais. Ele fica um marmorizado. Esse formato de sabonete ele é pequenininho ainda pra gente enxergar isso, mas em outros formatos você vai ver melhor, como ele fica bem um efeito marmorizado. E esse é aquele manchado, onde a gente só pingou a cor dentro da forma. Olha, então esse aqui tem uma infinidade de variação que a gente consegue fazer. E o azul, feito ele só o manchadinho, pingado dentro da forma, como a gente fez esses demais. E esse aqui, ele foi feito com a base em ponto mingau. Então, você vê que ele não espalha totalmente o corante na forma. Ele fica mais localizado em umas partes ou outras. Essa técnica, ele fica muito bonito também para você fazer um sabonete maior, desses de 100 gramas. E aqui é aquele que a gente fez com as duas cores, ó. Lembra que eu falei que eu ia fazer um sem a base branca por baixo, para vocês verem como fica, ó? Então, esse aqui eu enchi totalmente a forma pinguei o corante marrom e enchi totalmente a forma com a base transparente. E esse aqui, eu pinguei o corante marrom e não completei a forma, ó. Eu deixei um pouquinho faltando para preencher e depois eu completei com a base branca, né? Com a base leitosa pintado de amarelo. Olha, dá pra ver claramente assim, né, como ele fica mais luminoso o sabonete, ó, quando você usa essa capa leitosa por trás, ele destaca mais a cor dele, né? Então é isso, né? Tá aqui, aqui tem algumas outras cores pra vocês verem como que dá pra fazer. Depois é só embalar bonitinho, põe uma etiquetazinha com as especificações dizendo que é um sabonete artesanal, coloca a composição, que nesse caso é só a base glicerinada e o corante e a essência, né? Não usamos nenhum tipo de extrato glicólico, porque ele é um sachê, dificilmente a pessoa vai usar para banho, né? Mais para decoração, para deixar cheirinho no guarda-roupa. Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente, antes da gente encerrar o vídeo, como que vai ficar a sua lembrancinha pronta, embalada, pra você já ir mentalizando aí como que você vai fazer. Então eu vou pegar aqui os dois sabonetinhos depois de embalados, né, no filme plástico. A gente coloca num saquinho plástico transparente pra mostrar o detalhe do sabonetinho. Isso. Vou pegar um pedacinho de fita que eu tenho aqui, mas também pode ser sisal ou palha da costa, que eu gosto muito, fica muito bonitinho com palha da costa. A minha mão toda pintada de corante, é assim mesmo. E uma rosinha, né? Eu faço uma amarraçãozinha aqui com ela, eu passo pelo pacotinho e dou uma volta na florzinha, pra não ficar aquele muito amarrotado, ó. E esse cabinho aqui a gente enrola com a ponta da caneta, fica parecendo um cabinho de fruta. Eu nunca deixo essa parte de cima, embora ele tenha um detalhe tão bonito aqui, mas eu gosto que a proporção, sabe? O mesmo tanto que você faz embaixo, é o máximo que você vai usar na parte de cima. Esteticamente ele fica mais bonitinho. Então aqui tá pronto nossa lembrancinha. Aqui você pode colocar um cartãozinho
dizendo Feliz Dia das Mães, né? Ou o aniversariante que você vai fazer. E tá pronto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada!